Depois da aprovação no Supremo, veja como será feita a correção do seu FGTS daqui para frente depositado na Caixa em 2024. Veja quanto vai render o fundo com a nova fórmula de correção. Supremo Tribunal Federal decidiu que os reajustes não podem ser inferiores à inflação. Decisão que segue proposta do governo federal só vale para depósitos futuros. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu nesta quarta-feira que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, deve ser corrigido pelo menos pela inflação. Os ministros aceitaram a proposta do governo federal para que a remuneração do fundo não seja menor que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, medido pelo IBGE. A decisão vale daqui para frente e não afeta depósitos passados. Atualmente, valores depositados no FGTS são corrigidos mensalmente pela taxa referencial, TR, mais juros de 3% ao ano. A TR hoje é próxima de zero. O modelo continua, mas quando ele resultar em uma remuneração menor do que o IPCA, caberá ao Conselho Curador do FGTS determinar uma compensação. Quanto vai render o FGTS com a correção? Veja abaixo a simulação de quanto teria rendido os recursos no fundo considerando a inflação de 2023 e a fórmula atual do rendimento. A simulação foi feita pelo professor da UERJ, o economista Caio Ferrari, que calculou as diferenças na correção de 5 faixas de saldos do Fundo de Garantia para o ano de 2023. O cálculo também foi feito pelo planejador financeiro Fabrício Blancardi. Primeiro, consideramos quanto o saldo em cada uma das faixas renderia anualmente pelo IPCA de 2023, acumulado em 4,62%, e depois pela TR, que fechou o ano passado em 1,76%, mais 3%, que é a fórmula usada atualmente, explica Ferrari. Na simulação feita pelo economista, o rendimento no ano passado considerando a fórmula atual foi melhor do que teria sido com a inflação. Se fossem considerados os anos de 2021 e 2022, por exemplo, a situação teria se invertido, pois a inflação estava muito alta nesse período. O cálculo não considera o lucro do fundo distribuído ao trabalhador. O que diz a decisão do STF sobre o FGTS? A decisão do STF visa, portanto, proteger o trabalhador de picos da inflação. O professor do IBMEC-RJ e economista Gilberto Braga avalia que a decisão do Supremo restabelece um princípio de equidade na correção dos valores nas contas dos trabalhadores. A TR é muito baixa, próxima a zero, e em vários momentos a correção do fundo foi inferior à inflação. A decisão traz uma proteção a longo prazo ao direito do trabalhador, porque não se pensa na conjuntura de hoje, mas no futuro. Em condições normais, o trabalhador saca os valores do fundo de garantia na aposentadoria. Estamos olhando para uma tábua de tempo mais longa, diz. Como vai ser aplicada a correção do FGTS? A decisão do STF será aplicada ao saldo existente na conta a partir da data de publicação da ata do julgamento. Por que o FGTS terá correção? Ela foi tomada a partir de uma ação ajuizada pelo Partido Solidariedade. O processo mostra que entre janeiro de 1999 e 2013, houve perda de 88,3% no poder de compra do trabalhador. Neste período, a inflação superou a rentabilidade do fundo. A partir de 2017, porém, o então presidente Michel Temer decidiu distribuir parte do lucro do FGTS entre os trabalhadores que tinham saldo no fundo em dezembro do ano anterior. O depósito foi feito de forma proporcional ao valor existente na conta. Com isso, a rentabilidade do FGTS em 2016, o lucro repartido em 2017 se referia ao desempenho do ano anterior, superou a inflação. A distribuição de ganhos se repetiu nos anos seguintes. Desde então, considerando esse crédito extra, a rentabilidade do fundo supera a inflação, à exceção de 2011. A repartição do lucro chegou a ser obrigatória em 2019, mas depois passou a ser uma decisão do Conselho Curador do FGTS. Não há garantia de que ela vá acontecer novamente, mas pode ser que ela seja feita justamente para assegurar que a rentabilidade do fundo se equipare à da inflação, assegurando que o trabalhador não tenha perda do poder de compra. Em breve traremos mais informações sobre o assunto.